Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre as normas operacionais e explicar melhor elas ao longo da aula. Então é importante a gente definir a competência de cada esfera de governo na elaboração dessas normas. Então, o conteúdo em geral ele é definido pelo Ministério da Saúde, pelo CONAS, que seria o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e pelo CONASEMPS, pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Além disso, é importante a gente lembrar também da participação popular na elaboração dessas normas. Então, agora no slide 3, nós vamos falar sobre as normas operacionais e os objetivos, que são induzir e estimular as mudanças, normatizar o SUS, regular a relação entre os gestores, aprofundar e reorientar a implementação do SUS e definir novos objetivos. Então, no geral, elas tendem a normatizar melhor a implementação e a evolução do Sistema Único de Saúde. Então, vamos recapitular. Induzir e estimular mudanças, que seriam todo aquele processo de transição que a gente já conversou anteriormente. Normatizar o SUS, porque até aquele momento a gente não tinha leis bem definidas que normatizariam o SUS. Regular as relações entre os gestores, ou seja, qual a competência que cada esfera do governo teria que ter. União, estados e municípios. Aprofundar e reorientar a implementação do SUS, né, que cairia naquele que eu já citei, e definir novos objetivos que seriam novas metas a partir daquele momento. Agora no slide 4, então, nós vamos falar sobre, vou citar as normas operacionais mais importantes e depois vou explicar melhor cada uma delas. Normas operacionais básicas, são 3, a NOB 91, a NOB 93 e a de 96. A gente tem também as normas operacionais de assistência à saúde, que são 2, a de 2001 e a de 2002. Bom, então agora sobre a NOB 91 nesse slide 5. É importante a gente lembrar que os prestadores públicos, eles tinham condições iguais aos prestadores privados, ou seja, todos eles recebiam por produção de serviços, ok? Ele centraliza a gestão a nível federal, isso através do INAMPS. E também a unidade de cobertura ambulatorial, a UCA, ela vai reajustar os valores que foram repassados de acordo com o número de pessoas que foram atendidas. E também a gente vai ter na NOB 91 o sistema de informações ambulatoriais, que vai ser importante para coletar essas informações e epidemiologicamente a gente poder determinar melhor todas as ações que seriam feitas em sequência. Continuando então, no sexto slide nós vamos ver então os municípios eles deveriam cumprir como requisitos criar conselhos municipais de saúde, criar o Fundo Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde, a programação e orçamentação da saúde e criar comissão e elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, que é o PCCS. Então, vocês podem ver que tudo está relacionado principalmente aos municípios. Então, a ênfase maior nesse quesito é dada aos municípios. Bom, então agora na NOB 91, nesse slide número 7, nós vamos falar o seguinte. É importante a divergência entre os princípios do SUS e a NOB 91. Então, o que acontece? Na verdade, vocês podem notar que há uma divergência de ideias. Por quê? Na NOB 91, ele vai acabar centralizando os poderes, o que na verdade ia contra os princípios do SUS, como a gente já viu anteriormente. E também a gente tem outro detalhe importante, que é o repasse por produtividade. Nesse repasse por produtividade, como eu falei, a gente tem condições iguais para as pessoas que trabalhavam no setor público e no setor privado. Ou seja, duas ideias centrais que são contraditórias com os princípios que a gente vinha abordando até agora. Mas por que isso aconteceu nessa norma operacional básica? Isso aconteceu porque, como ela foi a primeira instituída, ela estava sofrendo um processo de transição, ela estava passando por um processo de adequação. Então, num primeiro momento, é preciso dar um passo atrás, retroceder um pouco, para a gente poder conseguir, nos próximos anos, com a criação das outras NOBs, enfim, a gente poder avançar nesse sentido e aí consolidar o que a gente estudou até agora. NOB 93. A NOB 93, nesse slide 8, a gente vai ver que é o seguinte, ela vai falar sobre a municipalização é o caminho. Esse é o tema central da norma operacional básica número 93. Então, ela vai habilitar os municípios como gestores. Então, os estados como gestores do Sistema Estadual de Saúde e vai criar também a transferência regular e automática, que seria aquela regulação fundo a fundo. Importante, então, NOB 93. A palavra-chave é municipalização é o caminho. Lembrar sempre, então, que agora os municípios eles têm uma autonomia muito maior para
gerir os recursos, para implementar ideias. Os municípios eles têm autonomia muito maior do que tinham antes. A NOB 93 ela é constituída então, pela Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Tripartite. A Comissão Intergestores Bipartite ela é constituída pela Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde. Já a Comissão Intergestores Tripartite ela é formada pelo Ministério da Saúde, mais os representantes do CONAS e do CONASEMPS. Na NOB 96, ela vai promover a consolidação da municipalização, a gestão plena da atenção básica, gestão plena do sistema municipal, criação do piso de atenção básica, que seria o PAB, e o PAB fixo e variável. O PAB fixo e variável, ele proporcionou a criação do PSF e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Portanto, a NOB 96 é uma consequência natural da NOB 93 que a gente acabou de explicar. Então, ela vai reforçar o caminho de municipalização que já foi implementado, já tinha sido implementado na NOB 93. Na NOS 2001, ela vai definir a divisão de responsabilidades entre estados e municípios. Vai concluir a descentralização de 100% daqueles municípios que ainda não tinham sofrido a municipalização. Elaborar o plano diretor de regionalização, que é o PDR. Então, ele vai ser o ponto-chave, a ideia-chave dessa norma operacional de assistência à saúde. Regionalização, como vocês podem ver no próprio slide, ele está em negrito. Então, lembre-se disso na hora de estudar. A palavra-chave que vai remeter à NOS de 2001 é regionalização. E o PAB ampliado ainda, que ele vai ampliar para doenças como tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e saúde bucal, dentre outros. A NOS de 2002, ela vai instituir o PDR, que seria o Plano Diretor de Regionalização. Institui ainda a Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada, a GPABA. Institui ainda o PAB ampliado. Vocês podem notar então que tanto o PDR como o PAB, eles já tinham sido discutidos anteriormente, mas a instituição desses dois ela vai acontecer na NOS de 2002. Vamos continuar nesse slide 13 falando sobre a Emenda Constitucional número 29. Nessa emenda constitucional, a gente vai determinar a porcentagem mínima para ser aplicada na saúde. Vai evitar erros de passados como inexistência de parâmetro legal financeiro, instabilidade das fontes de financiamento e medidas provisórias emergenciais. Então, ele vai corrigir alguns erros que já haviam sido apresentados no passado. Continuando agora no slide 14, nós vamos falar sobre o Pacto pela Saúde de 2006. O Pacto pela Saúde ele foi dividido em 3 pactos menores, que seriam o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. O Pacto pela Vida tinha como prioridades saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna, o controle delas, óbvio, doenças emergentes e endemias como dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Então, todo o controle dessas patologias eram abordado no Pacto pela Vida. Promoção da saúde e atenção básica à saúde. Essas eram as prioridades do Pacto pela Vida, que é um dos itens do Pacto de 2006. O Pacto em Defesa do SUS, ele vai elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, vai regulamentar ainda, em curto prazo, aquela emenda constitucional número 29 que a gente tinha discutido e vai aprovar os orçamentos do Sistema Único de Saúde. Já o Pacto de Gestão, ele vai definir as responsabilidades de cada instância, tanto federal, estadual e municipal. Vai estabelecer ainda diretrizes para a gestão do SUS, como descentralização, regionalização, financiamento, participação social, planejamento e gestão. Ela vai reforçar e estabelecer ainda as diretrizes, então, para a gestão do SUS naquele momento. No slide número 18, então, agora nós vamos ver o Pacto pela Vida de 2008. Ele é muito semelhante ao de 2006, porém, ele vai acrescentar algumas coisas que não tinham sido abordadas naquele de 2006, que seriam ainda a saúde do trabalhador, saúde mental, vai trabalhar, vai dar mais ênfase, atenção, a pessoas com deficiências, seja ela qual for, pessoas em situação de risco ou violência e a saúde do homem. Pontos muito importantes que tinham sido esquecidos ou não foram abordados adequadamente no Pacto pela Vida de 2006.